Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para essa que será a primeira entrevista oficial do canal Remanescente depois que a gente está voltando, né? Como você já sabe, nós perdemos o canal. Enfim, se você não sabe quais foram os motivos, aqui embaixo na descrição vai ter um vídeo onde eu deixo muito bem claro o que aconteceu. Esse vídeo já está no ar e você pode assistir ou você talvez já assistiu. Mas hoje eu estou muito contente aqui, porque nós iremos fazer uma entrevista para muitos inusitada. Porque tem algumas coisas que não parece que não combinam e não podem, tipo assim, circular ou conversar ou dialogar. O que eu acho errado, sinceramente. Eu acho que as pessoas poderiam ter a oportunidade de conhecer um pouco da visão de uma pessoa que pensa diferente dela, né? Então, hoje vai ser uma entrevista diferente de tudo aquilo que você imagina sobre o canal Remanescente, ok? E isso não significa, quero deixar bem claro, que isso não significa que eu estou mudando as minhas raízes. Não, isso não significa que eu estou mudando a minha forma de compreender. Mas significa que eu estou dando uma oportunidade de ouvir, que é muito importante para ambos os lados. É você ouvir a outra parte e o que essa pessoa tem a dizer. Eu sei que você está curioso, mas eu vou chamar agora aqui essa pessoa que, vou ser bem sincero, nos últimos dias a gente tem conversado e é uma pessoa que se mostra assim bem solidário. Até na primeira mensagem foi muito rápido para conversar comigo e com respeito a gente tem conversado, não concordando, muitas vezes não concordando, mas no respeito a gente tem conversado em muitos aspectos e eu acho que ambos os lados podem crescer no compreendimento. Então, estou chamando aqui hoje para essa entrevista Ezequiel Gomes. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? E aí, Wagner, meu querido, para mim é uma honra estar aqui com você e faço minhas as suas palavras, que apesar de a gente discordar, tem existido respeito e diálogo entre nós, e isso é uma prova de que o cristianismo é maior do que as divergências, né? Isso é verdade. Antes de nós começar a entrevista, eu te perguntar, eu acho que eu te perguntei em off, mas você não me respondeu. Você gosta hoje em dia que te chame de pastor ou não? Cara, eu não me importo, Wagner. Eu prefiro que me chamem não de pastor, mas não me importo que me chamem de pastor, pode ser informal, não tem nenhum problema. São algumas dúvidas que às vezes até o pessoal tem, né? Então Aham, hoje sim. eu te chamei aqui hoje para tirar algumas dúvidas aqui, né? Tirar um pouco disso, até porque o pessoal acompanhou no meu canal passado, que eu acabei perdendo. O pessoal Sim, acompanhou que eu fiz um vídeo, né? eu lembro. Onde esse vídeo, você também eu acho que assistiu o vídeo, né? Tive, Onde eu sim. falei de uma situação. Mesmo dentro desse vídeo, eu fiz uma colocação muito importante, entendendo um pouco da situação que não deve ser nada fácil de alguém que entrou dentro do sistema para trabalhar de uma hora para outra desligado e fica sem Sim. chão nenhum. Então, assim, é completamente compreendível assim a situação delicada que a pessoa fica. Mas, enfim, não estou aqui para julgar esse mérito foi julgado naquele vídeo. Infelizmente, eu perdi, não tenho mais, né? Talvez não sei se consigo resgatar, mas de qualquer maneira, é bom que você conseguiu entender o que eu coloquei ali, e isso não está em pauta em questão aqui. Para Tranquilo. os irmãos entenderem aqui, tá? Este vídeo, essa nossa gravação de hoje, ela não vai estar pautada em discussão, de maneira nenhuma, porque a gente nunca fez isso, nem na nossa conversa em particular. Hoje eu Verdade. quero trazer a pessoa do Ezequiel Gomes aqui para contar a sua história um pouco para nós. Aqui no canal a gente ouve um pouco a história das pessoas. E eu vou fazer, sim, algumas perguntas pontuais para o Ezequiel Gomes, né? Mas sempre no intuito de ouvir, sempre de ouvir o outro lado, né? Eu acredito que muitos de nós gostaríamos muitas vezes de ser ouvidos e não temos oportunidade. Então, a oportunidade de ouvir é muito importante. Por isso que eu estou contente hoje de te receber aqui e contar essa história aí para o pessoal, tá bom? Legal, Wagner. E assim, ó, deixo claro que o meu objetivo aqui não é defender o adventismo, nem como sistema, nem como organização, nem como crença, mas sim bater um papo de ser humano, para quem quiser ouvir. Até porque no seu canal acho que tem bastante ex-adventista também que pode se, enfim, identificar com algumas coisas e perceber um pouco do que a gente está falando, né? Não, não só ex-adventistas, mas como tem adventistas também.
Também, E claro. eu recebo muitas pessoas que gostam do diálogo, gostam de compreender como é que é o outro lado, concordando ou discordando. Muita gente discorda de mim e coloca a sua pauta com educação e respeito, tá tudo certo. Eu não quero que Perfeito, alguém concorde comigo, eu quero que medite, simplesmente assim. Mas enfim, perfeito. hoje nós iremos falar sobre você e eu quero começar esta entrevista te perguntando um pouco da tua história com o Adventismo. Como que você iniciou essa história no Adventismo e qual foi a virada de chave para dizer assim, não, eu quero assumir esse ministério e agora, a partir de agora, ser pastor? Cara, a minha história ela é muito ampla e, obviamente, o que eu preciso resumir aqui, porque senão não cabe aqui, né? Um vídeo, vamos dizer Sim. assim, objetivo. Eu me tornei ateu por volta dos meus 10, 11 anos de idade. E eu fui me tornar adventista dos meus 24 para 25 anos de idade. Então, nesse período longo da minha vida, que foi um período muito importante, eu desenvolvi, assim, né, as minhas crenças muito contrárias ao cristianismo de forma geral. E a partir dos meus 20 anos de idade, eu comecei a ter um pouco de uma abertura ao estudo da filosofia chinesa, cara. Foi uma coisa muito doida, assim. Eu mudei a minha alimentação, eu me tornei macrobiótico e eu comecei a estudar filosofia chinesa a partir de um livro milenar que se chama I Ching. E lá no I Ching existia um pouco de uma discussão sobre o Yin e o Yang, né? Acho que todo mundo talvez já tenha ouvido um pouco falar aquele símbolozinho que é um redondo assim, que tem uma parte branca e uma parte preta, e na parte branca tem um pontinho preto e na parte preta tem um pontinho branco. Uhum. Aquilo ali é a representação gráfica do Yin e do Yang. E nesse livro se falava e se discutia um pouco as noções entre o bem e o mal, e tinha ali uma discussão sobre o criativo e o receptivo. Eu não vou entrar em detalhes, mas um pouco da ideia do criativo dentro dessa filosofia remetia um pouco à noção de Deus. E eu era completamente ateu quando eu estudava esse conteúdo. E por causa desse estudo de filosofia chinesa, eu comecei a considerar a hipótese de que talvez eu devesse abrir a minha perspectiva para pensar se Deus poderia existir ou não. Uhum. E quando eu abri a minha mente para essa hipótese, eu comecei eu não comecei a crer em Deus, tá? Isso não aconteceu. Mas eu comecei a ter curiosidade, assim, o que se fala a respeito de Deus, como que é, como que não é. E eu tive vontade de ler a Bíblia, cara. Do nada, Olha, assim, tipo, sem ninguém me guiar, sem ninguém dizer para mim, ô, pegue a Bíblia, abra lá em Gênesis, porque Deus falou isso ou aquilo. Eu era completamente ateu, cara. E as primeiras experiências que eu tive com a Bíblia foram umas experiências um pouco difíceis de descrever, porque eu abri a Bíblia assim aleatoriamente e, uhum. sei lá, né, li alguma coisa e, obviamente, eu não tinha compreensão doutrinária de nada, mas eu comecei a ter a percepção ali de que havia uma espécie de grão-vizir, uma espécie de gênio da lâmpada por detrás do texto que meio que conversava comigo, entendeu? Sim. E por causa disso eu comecei a ter curiosidade de saber um pouco mais a esse respeito. Nessa época eu era casado com a minha primeira esposa, que se chamava Heloíse, ela era curitibana, nós morávamos em Curitiba. E, Uhum. cara, assim, ó, foi um processo de mais ou menos quase 5 anos para eu começar esse estudo até eu me tornar adventista. Eu não posso retomar toda essa história, porque ela é uma história longa, mas, em Sim. resumo, da metade final desse período, eu comecei a perceber, assim, que eu precisava me batizar. Porque eu não tinha sido batizado na igreja católica quando criança, então eu tinha muito orgulho, inclusive, de ser pagão. Porque eu era um cara ateu e eu era um cara do heavy metal, né? Então na época eu tinha cabelo, tá, meus queridos? Ó, agora não tem mais nada. Na época eu era cabeludo, roqueiro, tinha banda de metal e etc. E eu tinha muito orgulho, né? Eu sou do mal. Só que quando eu comecei a estudar religião e eu comecei a compreender que Deus falava comigo e agora eu comecei a crer em Deus, eu entendia que eu tinha que tomar uma decisão e me batizar. E na Uhum. região onde eu morava, ali no Pilarzinho, em Curitiba, tinha 3 igrejas ao redor da minha casa. Tinha uma igreja quadrangular, tinha uma igreja, se eu não me engano, acho que era a Universal do Reino de Deus, e tinha uma igreja da Graça. Então eu fui visitar todas as igrejas, e nessa igreja da Graça, foi a igreja que eu me senti um pouco mais à vontade. E eu me lembro, assim, cara, que eu entrava no culto da Igreja da Graça e era um pastor, assim, muito simples. Ele tinha um violãozinho, tocava, assim, aquelas musiquinhas sol maior, ré maior. E, mano, eu chorava com aquilo, cara. Era uma coisa impressionante, assim. Eu que vinha do mundo, né,
da música mais pesada do demônio que você puder imaginar, chorando no culto do pastor tocando Sol maior, né? Espírito Santo toca. Cara, muito legal, assim, a minha conversão foi bem interessante. E óbvio que eu estou resumindo aqui. Só que depois que eu me batizei nessa igreja, um dia depois, eu e a Heloíse fomos visitar a tia dela, que morava ali na região, e a tia dela chegou para mim com uma conversa meio estranha. Ela falou: Ezequiel, você se batizou? Pô, parabéns. Ó, eu tenho um livro de crente aqui. Pega para você, porque eu nem leio. Ela era católica e me deu o livro. E esse livro se chamava Um Novo Mundo e era dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E aí eu não sabia nada de teologia, eu não tinha muita noção. Eu nunca tinha lido um livro teológico na minha vida, assim, eu acho, né? Pelo que eu me lembro. E aí, cara, esse livro, ele falava das profecias de Daniel e Apocalipse, ele falava da guarda do sábado e da imortalidade da alma, né, que a gente vê assim, a visão adventista, né, que não existe imortalidade da alma. E, cara, para mim aquilo foi tudo muito novidade, assim, e como eu recebi aquilo logo depois do meu batismo, eu tive um pouco a sensação, assim, que Deus estava me chamando para estudar um pouco mais, para entender um pouco mais essas coisas. Só que naquela época, eu era um cara assim, eu me batizei, mas eu não mudei 100% a minha vida. Então, por exemplo, eu morava com a Heloísa, mas nós não éramos casados. Eu ainda usava drogas, eu ainda tocava na noite, eu ainda era músico de bandas e etc. Então eu não consegui assim desatar os nós da minha vida passada, mas eu comecei a estudar um pouco e beleza. Aí o que acontece? Eu peguei esse livro e emprestei para minha mãe. E depois eu esqueci que esse livro existia, até que uns 2 anos depois disso, eu lembrei que eu queria estudar alguma coisa a respeito daquele livro, e eu procurei nos meus livros e não encontrei, e eu tive vontade de ir na Biblioteca Pública do Paraná procurar aquele livro. Era um livro que chamava Um Novo Mundo, era de capa preta, e eu cheguei lá e eu lembrava que esse livro, no final, tinha um carimbo assim, uma publicação dos seus amigos adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E aí eu fui lá na Biblioteca Pública do Paraná e perguntei: vocês têm algum livro de adventista aqui? E a mulher falou: tem sim, tem na seção de religião ali, tem uma estantezinha ali com livros adventistas. E eu cheguei lá na estante de adventistas e tinha umas 8 cópias do livro que eu queria, que era o livro que eu já tinha lido. Só que era capa verde, não era capa preta, era uma outra edição. E eu olhei tudo assim, e eu não conseguia identificar que era o mesmo nome, e eu olhei um pouco para baixo e tinha um livro preto. E eu pensei assim, cara, eu acho que é esse livro. E era o livro Grande Conflito da Ellen White, que eu acho que vocês não são muito amigos desse livro. Nem um pouco. Mas o fato é que aí eu conheci a Ellen White através, né, dessa experiência. Sim. E aí eu peguei aquele livro e levei para casa. E aí, o que acontece? Lendo 2 capítulos daquele livro, Deus, ele colocou algumas coisas em mim, assim, que nunca ninguém tinha conseguido colocar, Wagner. Ellen White falava um pouco da reforma de saúde, e eu era um cara que usava drogas e tal. Eu sabia, assim, que, né, tinha alguma coisa errada, mas era meio cabeça dura, não queria largar. E através do capítulo, se eu não me engano, foi o capítulo 27 ou 28 daquele livro Grande Conflito, Deus falou comigo, assim, sabe, que eu precisava parar de usar drogas. E essa é uma das razões pelas quais eu respeito muito a Ellen White, sabe? Apesar de eu ter as minhas discordâncias da Ellen White, inclusive do livro Grande Conflito, Ellen White foi um instrumento de Deus nesse ponto específico da minha vida, e por causa desse estudo eu parei de usar drogas, cara. Eu não uso drogas há quase 20 anos, cara. Enfim, e o capítulo seguinte era um capítulo que falava do diabo, da queda de Lúcifer e tal, e eu tinha me batizado e tal, mas eu não tinha uma compreensão muito sólida a respeito do diabo. Na real, eu nem acreditava muito que ele existia, assim, na real. E quando eu estudei aquele capítulo, eu também abri a minha mente. Então eu tive vontade de frequentar a igreja adventista. E aí, cara, só para resumir a história, na primeira vez que eu fui na igreja central de Curitiba, eu era casado naquela época, né, com a minha primeira esposa. Quando eu voltei para casa, a Heloíse largou de mim e me abandonou. No primeiro dia que eu fui na igreja, ela me abandonou. A Heloíse, ela era espírita, cara. Ela tinha um lado católico, mas ela tinha um lado espírita. E, inclusive, ela incorporava espíritos para falar comigo, ela queria me convencer da imortalidade da alma, e a gente tinha um pouco de tensão em relação a isso em casa. E o fato é que ela foi embora, e eu comecei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e aí eu me rebatizei algum tempo depois, no dia 11 de novembro de 2005, foi quando eu me tornei adventista. Essa é a história. 11 de novembro de 2005. Beleza. Exato. Ok, foi, querendo ou não,
a gente sabe que Deus alcança, ele usa muitos meios para alcançar. Enfim. Sim. Bom, você se tornou adventista, aí começou a frequentar lá, e qual foi o ponto que você chegou assim: "Olha, eu quero ser pastor. Eu Tá. eu eu quero, eu gostei dessa mensagem, o que eu estou Uhum. aprendendo faz sentido para mim, e eu quero espalhar". Eu sempre prezo pelo ser humano que acredita na sua vida. Bom, eu acho Claro. que esse é o meu chamado e eu vou estudar para isso, ok? Eu sempre prezo nisso, né, não que a pessoa vai encarar isso como uma profissão, mas sim que a pessoa Certo. vai encarar como um ministério, ok? Claro. Quando chegou esse toque no teu coração que você: "Olha, realmente tem que ser assim", e como é que foi essa trajetória, os estudos até a formação? Cara, assim, essa história é muito doida, porque o que acontece? Quando a Heloíse foi embora, foi uma época difícil para mim, assim, sabe, Uhum. Wagner, porque eu sempre sofri bastante no fim dos meus relacionamentos. Então, naquela época, eu estava bem mal, assim, na verdade. E aí, o que que aconteceu? A minha mãe, ela foi lá na minha casa, fazer uma faxina para mim, porque assim, a Heloísa foi embora, eu fiquei, tipo assim, 10 Sim. dias sozinho, minha casa virou um demônio, cara, ninguém conseguia entrar ali naquela casa. E aí a minha mãe, né, preocupada comigo, foi me visitar e passou o dia inteiro, cara, passando pano, varrendo o chão, lavando toda a louça. E a minha mãe, assim, saiu de casa e deixou a casa um brinco, cara. E Sim. aí, assim, né, eu estava bem triste ainda, assim, só que eu já estava frequentando a igreja, e aí, cara, eu acendi umas velas, né, que eu gosto muito de ficar à luz de velas, e comecei a ouvir uma música e abri a Bíblia. E aí, cara, eu abri a Bíblia no texto de 2 Timóteo capítulo 4. E a Bíblia diz assim: "Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo teu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina." Naquele dia, cara, Deus me chamou para pregar. E eu fiquei doido, Wagner, porque, mano, eu era completamente ateu, brother. Eu era um cara completamente contrário à religião. Eu era um cara. Se você tem uma ideia, Wagner, quando eu passava na frente de igreja, na época que eu era adolescente ateu, e tinha culto, tinha coisa do tipo, eu gritava: "O diabo é o meu pastor!" Eu era Sério? completamente idiota, cara. Eu era uma pessoa sem noção, entendeu? E quando Deus me chamou para pregar, cara, foi uma coisa muito louca para mim, assim, eu confesso para você, tá? Só que assim, eu não tinha nenhuma noção do que significava aquilo, no sentido assim, o que que eu teria que fazer para chegar e me tornar um pregador, né? Vamos dizer assim. Sim. Só que assim, ó, pra você entender, nessa época eu fazia faculdade de música na Universidade Federal de Curitiba. E aí eu me batizei na Igreja Central de Curitiba, e no primeiro momento eu não entendia muito bem como que funcionava a igreja adventista em relação aos pastores. Por exemplo, nessa época eu nem sabia o que era um departamental, o que era um presidente, o que era uma Uhum. associação, o que era uma união, divisão. Eu não sabia nada, mano. Eu era a pessoa mais inocente do mundo, assim, nesses aspectos. Só que eu tocava violão no Ministério de Louvor da Igreja Central de Curitiba. E esse ministério, a gente começou a viajar pelo Paraná, acompanhando o departamental de jovens da época, que era o pastor Areli Barbosa, que fazia, assim, camburí, acampamento jovem, pregação, evangelismo, e não sei o quê, e a gente era a banda que acompanhava. Então, se ele fosse fazer alguma coisa, a gente ia, ficava hospedado lá na igreja, onde fosse e tal, e a gente tocava nos cultos. E o Areli Barbosa, ele é um cara que tem aquela postura de conversar com o jovem. E, de vez em quando, ele fazia apelo para quem queria se dedicar a ser pastor, né? Então, lá no, por exemplo, ele ia pregar 2, 3 noites. Em uma das noites, ele dizia: tem alguém aqui que é jovem, que quer dedicar sua vida a Deus e pregar o evangelho, não sei o quê. E eu entendi que tinha a ver com o meu chamado, entendeu? E eu Uhum. entendi que Deus estava me chamando para aquilo. E aí eu falei, eu quero, né? Fui lá na frente, chorei, etc e tal. E aí eu comecei a tentar perguntar, mas como é que faz então, né? Ah, não, então tem que fazer faculdade de teologia. Até então eu nem sabia que existia faculdade de teologia, Wagner. Isso foi em 2006, tá?
E aí eu fiz o vestibular no final daquele ano, tanto para o NASP quanto para o IAN, mas eu não passei no NASP, em São Paulo, e eu passei no IAN na Bahia. E aí eu Uhum. larguei a minha faculdade de música, saí de Curitiba e fui estudar para ser pastor lá na Bahia. Aí, assim, a minha trajetória no seminário foi muito legal, assim, eu sou muito grato ao seminário. Foi uma época, assim, que Deus me abençoou demais na minha vida. Eu estudei 2007 e 2008 na Bahia, depois eu transferi para São Paulo e estudei 2009, 10, 11 e 12 no NASP. E eu saí do NASP com título de mestre, e aí fui para o campo trabalhar como evangelista na Associação Central Sul-Rio-Grandense, e depois fui pastor da Rádio Novo Tempo, fui pastor distrital, fui pastor de colégio, até depois sair do ministério e etc. Não sei se você quer saber alguma coisa mais específica, fica à vontade. Não, 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 não. Quanto ao seu início, aí tá tudo certo. Aí a pergunta é quanto tempo você ficou? Bom, se formou e entrou para o campo, né? Quanto tempo você ficou como pastor? Eu sei que você foi lá para o sul e foi Isso, pastor em Cachoeirinha, distrito de lá, né, se eu não me engano. isso. Na verdade, assim, eu fui distrital em Alvorada, mas eu morava em Cachoeirinha. Mas Ok. assim, ó, para você entender, de vez em quando eu brinco, Wagner, que o meu ministério foi igual ao de Jesus, 3 anos e meio e fui crucificado. Foi isso. Eu fui pastor por 3 anos e meio, e com 3 anos e meio eles me tiraram da obra. Já te tiraram. Nossa Senhora. Exato. E, e nesse meio tempo, você foi pastor somente nesse distrito? Somente ali no Rio Grande do Sul ou chegou a atuar em outro local? Eu fui pastor só no Rio Grande do Sul, mas eu entrei na equipe de evangelismo, depois eu fui pastor da Rádio Novo Tempo, depois eu fui pastor do Distrito de Alvorada, depois eu fui pastor do Colégio do Camar, que é um dos mais tradicionais lá de Porto Alegre. Sim, sim, sim. E qual foi o problema que você teve que causou o desligamento? Para quem não conhece, eu já sei, mas eu sei que o pessoal de casa aí, muitos têm Uhum, essa curiosidade. O que, e não só qual foi o problema, porque a gente sabe que muitas vezes o uhum. problema ele pode ser, para um pode ser um problema, para outro pode ser que não. Mas existiu algum ranço, digamos assim, né? Não sei se o pessoal entende mais ou menos essa palavra. Existiu alguma pegação no pé de alguma parte que fez com que isso, né, te derrubasse com apenas 3 anos e meio de ministério? Assim, Wagner, algumas pessoas, elas criaram muitas teorias a respeito do meu desligamento do ministério. Uma coisa muito Sim. interessante. Existem, assim, algumas pessoas que dizem que foi por um motivo, dizem que foi por outro, tentam explicar que, na verdade, tinha alguma coisa por trás, e que eu não conto, e que eu não falo a verdade, e etc, Então e vamos etc. fazer uma pausa aqui que nós vamos fazer um corte, tá? E nesse corte vai ser a partir de agora. Ezequiel Gomes revela agora de vez para vocês como que ele foi desligado e quais são os reais motivos. Agora é com você. Legal. Então, assim, ó, o que acontece? O real motivo do meu desligamento foi a minha manifestação política a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Ponto. 2013. Isso foi em 2016. Eu entrei na obra em 2013 e saí em 2016. Então, assim, para você entender, esse é o motivo real do meu desligamento. Eu tenho provas a esse respeito. Inclusive, essa é uma questão judicializada. Todas as provas estão com o judiciário brasileiro. Eu tenho áudio, eu tenho texto, eu tenho e-mail, eu tenho tudo bem? Para provar que esse é o motivo do meu desligamento. Entretanto, Wagner, é importante dizer o seguinte: que, obviamente, eu era um cara que levantava questionamentos e polêmicas dentro da igreja, e algumas pessoas entendem que, por causa disso, foi usada a questão política para me tirar do ministério. Como uma Como se. desculpa. Isso, exatamente, como se a questão política fosse uma desculpa em relação aos verdadeiros problemas. Entretanto, é importante dizer algumas coisas. Polêmicas são coisas normais na vida de uma organização que tem seres humanos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastor Tiago Arraes. É polêmico? É. Foi mandado embora por causa disso? Não. Entende? Tipo, eu era um cara polêmico? Era. Mas eu fui mandado embora por causa disso? Não. Entende? Tipo, claro, o que estava na cabeça dos líderes que me mandaram embora, caso tenha sido diferente do que eles disseram para mim, eu tenho gravação, e-mail, áudio e tudo mais, ok. Eu sempre brinco assim, Wagner.
Se a gente quiser ficar imaginando coisas por trás do meu desligamento, é bem simples. É porque a minha mulher era muito mais bonita que a mulher deles. Eles tinham inveja da Esse Carol. esse Ezequiel Gomes, tá certo. A minha mulher era linda, a Carolina, a guria absolutamente maravilhosa, as mulheres dos caras tudo feios, os caras tinham inveja de mim e me derrubaram. Olha que explicação. Bom, deve ter sido isso, então, né? Na conjecturação, né? Se for para conjecturar, vamos conjecturar alguma coisa que faça sentido, né? Porque assim, Wagner, eu tenho as minhas polêmicas, sempre tive. Só que as minhas polêmicas, cara, elas estão dentro do âmbito da fé adventista, elas não estão fora. Eu nunca tive uma polêmica do tipo assim, você não tem que guardar o sábado. Entende? Tipo, as minhas polêmicas eram assim, olha, galera, essas bobagens que se fala sobre música na igreja está errado. Ponto. Mas eu não deixei de ser adventista por discordar do Michelson Borges, ou do Rodrigo Silva, ou de qualquer outro. Enfim, cada um tem direito à sua opinião sobre as coisas, eu tenho direito à minha. Deixa Então, eu te fazer algumas... uma pergunta, então, rapidinho. Eu vou te interromper para não perder a linha de raciocínio em cima do que você falou. Quando você disse que as suas polêmicas eram em cima de algumas coisas pontuais que ocorrem dentro da igreja, eu vou ser muito sincero contigo aqui, mas muito sincero mesmo. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Porque é difícil, né? Num sistema, alguém dizer, não, peraí, alguma coisa aqui está errado e eu acho que poderia ser diferente. A pergunta é a seguinte: como que você lidava com essa questão de ter alguns questionamentos, né? Uhum. E esses questionamentos pontuais, digamos que não em cima diretamente de doutrina, como você mesmo falou, mas em cima de alguns pontos que a igreja acredita e leva como uma regra de fé para o bom convívio da igreja. Eu vou botar entre aspas aqui, porque esses pontos, se você, por exemplo, está levantando de música e algumas outras coisas, eles são subjetivos, muitas vezes, de igreja para igreja. Tem uma igreja que é mais conservadora, que você não pode, por exemplo, eu digo porque eu passei por isso, né? Sim. Tem igreja que, se tu ia assim com uma camisa social sem gravata, tu não cantava. Tem igreja que se tu vai com uma camiseta que nem a minha, já cantava. Então, assim, como que você lidava com essas diferenciações? Porque, na verdade, isso está na mente da pessoa. Muitas vezes uma igreja mais velha, né? Mais velha que eu digo com pessoas de mais idade, elas já são um pouco mais conservadoras. Você sabe essa diferença, é clara. Mas eu acredito que, em algum ponto, você fez uma discordância e tipo assim, um pouco mais taxativa. Talvez alguém observou e não gostou muito dessa ideia. Mas como que você lidava com isso tudo? Porque, no fim das contas, você estava como um líder, um representante de um distrito, e, pelo que você está falando, isso não pegou muito bem, não. Perfeito. Não, e outra, eu não era nem só representante de distrito. Na época, por exemplo, eu era pastor da Rádio Novo Tempo, eu era representante da Novo Tempo. Eu abria a boca para 50 mil pessoas a todo momento, entendeu? Era muito louco. Só que assim, pra você entender, tá? Na guerra entre liberais e conservadores, eu sou conservador na teologia e liberal nos costumes em geral. Tudo bem? Sim. Não que eu libere coisas erradas, tá? Eu não sou a favor, por exemplo, do uso de álcool, do sexo antes do casamento, ou coisas do tipo. Mas eu sou um cara liberal em relação a discussões secundárias, do tipo roupa, joia, maquiagem, música, alimentação. Eu acho, por exemplo, que ninguém é obrigado a ser vegetariano. Nesse aspecto, inclusive, eu tenho um pouco de discordâncias em relação a ênfases em Ellen White e coisas desse tipo. Então, o que acontece, Wagner? Eu lidava com isso muito tranquilamente, cara. Quem não lidava bem eram os outros. Porque, assim, ó, por exemplo, o que acontece? Eu sempre tive o meu espaço dentro da igreja de forma muito livre, assim. Tipo, quando eu fui para o seminário, eu sempre fui dentre os melhores alunos. E eu sempre conversei e dialoguei com os pastores de igual para igual, cara. Por exemplo, o falecido pastor Natanael, do NASP, eu discordei dele numa aula dele sobre um negócio lá da teologia dele lá. E ele brigou comigo em sala de aula. Mas depois ele me chamou na sala dele e ele falou, cara, eu te respeito. E desde então, ele me tratava como um colega, não como um professor-aluno, entendeu? Porque assim, tipo, veja, discordar, Wagner, precisa ser uma coisa normal, mano. Não pode ser um crime, cara, não pode ser um problema, entende? Sei lá, eu acho que Arautos do Rei é a música boa, eu acho que é ruim. Beleza, os dois espaços existem.
Não, entendeu? Tipo, ninguém precisa concordar ou não concordar, ou gostar ou não gostar. E eu não sou o cara que vou querer impor a minha opinião, mas eu vou querer defender o meu direito a ter a minha opinião. Sim. Então, e outra, qual que era o maior problema, Wagner? Eu sou um cara muito transparente, com muito boa retórica. Então, quando eu geralmente defendo um ponto de vista, é muito difícil para o cara que discorda de mim me quebrar. Não é que eu sou o dono da verdade. É possível discordar de mim, óbvio que é. Mas eu digo assim, tipo, se você quiser vir fazer uma discussão séria comigo sobre qualquer assunto, você tem que vir preparado, porque você vai encontrar uma pessoa que tem conteúdo a respeito das coisas. Sim. Então, como eu era pastor e eu tinha tipo a autoridade da igreja, então as minhas opiniões, elas também reverberavam muito forte, né? Especialmente na Rádio Novo Tempo. E, na real, Wagner, as pessoas imaginam que eu tive muitos problemas, e não é verdade. As pessoas me amavam, Wagner. A imensa maioria das pessoas. Mas, claro que tinha uma parcela pequena de pessoas que se incomodavam e que ligavam para reclamar e que diziam que eu era um cara muito liberal e etc. Só que eu conversava com essas pessoas e eu dizia para elas: olha, irmão, você está errado por causa. Vou te dar um exemplo, cara. Uma vez eu fui pregar na Igreja Central de Porto Alegre e chegou um senhor lá para dizer para mim que ele estava muito preocupado com a igreja. E eu Uhum. falei: por quê, irmão? Qual que é o problema da Igreja Central de Porto Alegre? Não, porque tem uma menina que vem de vez em quando aí, ela faz o louvor e ela vai de esmalte cantar. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, irmão, vou ser muito sincero com o irmão. Quem me dera os problemas da Igreja Central de Porto Alegre se resumissem numa irmã de esmalte cantando para Jesus, cara. Que bom que essa menina não está se prostituindo na rua. Que bom que essa menina não está usando droga e num boteco e ficando com os caras. Ela está só louvando a Jesus aqui com um esmalte que você não gosta, irmão. Mas, cara, que bom que ela está aqui. Isso não é um problema. E o irmão ficou um pouco chateado comigo, mas eu não fui babaca com ele, Wagner. Claro, Eu, você eu não, foi. eu só bati a real pro cara, entendeu? Eu falei, irmão, você não pode tratar as Mas coisas dessa forma. você não gostou. Isso, ele não gostou. Ele foi um dos caras que ligou lá para reclamar de mim lá na associação. Então, esse tipo de problema eu tive. Porém, Wagner, vou ser bem sincero contigo, cara. Esse tipo de problema nunca excluiu ninguém da obra, cara. Porque pastor, cara, tem todo tipo de pastor. Com Uhum. certeza tem pastor que concorda com o que eu estou dizendo aqui e está aí Não, na igreja. com Entende? certeza. Não é por causa disso. Então, o fato é, com certeza, os meus líderes lá, ou os principais, por algum motivo, entenderam que eu poderia representar alguma ameaça para o pensamento deles ou para as ideias deles, e usaram as questões da minha manifestação política para me excluir da obra. E eu agradeço o fato deles terem feito isso, porque eu tenho todas as provas de que eles fizeram isso. Então, se eles quisessem dizer hoje assim, não, não foi por causa da política, aí eu vou esfregar as provas na cara deles, vou demonstrar que, além de tudo, eles são mentirosos, né? Então, eles estão numa sinuca de bico, porque eu tenho tudo. Porque assim, Wagner, para você entender, quando eles começaram o processo do meu desligamento, eu sentia que tinha alguma coisa estranha no ar. E eu liguei para minha advogada. E eu falei, olha, eu tô com medo que eles façam algo contra mim. O que eu faço? Ela me disse, grava tudo. Então, eu Uhum. gravei tudo, cara. Eu gravei todo mundo. Eu gravei presidente, eu gravei secretário, eu gravei tesoureiro, eu gravei RH. Eu gravei todo mundo, irmão. Então não adianta agora vir dizer, não, foi por outro motivo, porque ele era um cara ruim. Eu tenho as cópias das minhas avaliações dizendo que eu era um excelente defensor da fé adventista, que eu era um excelente proponente lá do estilo de vida adventista. Ninguém pode dizer que eu, tipo assim, era um adventista relaxado. Eu só era uma pessoa com opiniões diferentes de algumas pessoas e no qual eu tenho todo o direito de ter opinião diferente. É só isso. Com certeza, até pelo seguinte, vamos lá, vou tentar ser assim, sabe? Eu falei no início na entrevista para o Ezequiel, estou falando para o pessoal agora, que eu não queria deixar ele em nenhum momento aqui nessa entrevista constrangido ou tipo assim, não à vontade. Eu quero que você fique bem à vontade. As perguntas que eu vou te fazer é porque eu estive aí dentro assim como você. Nós dois estivemos, olha só, nós temos uma particularidade. Nós dois estivemos dentro do sistema adventista e nós saímos, né? Nós saímos por N motivos. Tu tem as tuas razões, eu tenho as minhas. A diferença é que você continua defendendo não o sistema, mas a fé adventista, certo? Eu acredito que é mais ou menos isso. E eu saí exatamente por esse motivo, tá?
Mas, assim, no âmbito do que você falou, do que você está falando, você não percebe que tem um quesito que ele vem hereditário desde Ellen White? É como se fosse uma coisa assim amarrada para que os irmãos seguissem isso. E hoje a gente encontra uma igreja, entre aspas, moderna, ok? Que tenta viver um cristianismo mais puro, mais simples, mais tranquilo, e não consegue exatamente por causa das regras que foram implantadas, principalmente pela liderança antiga, Ellen White, Tiago White, todos esses que desenvolveram a igreja a partir do desapontamento e de 1863, o início da igreja adventista. Acho que é 63, 65, não sei. Início da igreja adventista. De qualquer maneira, a pergunta é, veja bem, bom, você mesmo disse que alguns pontos para ti era irrelevante, que eu também acho que deve ser, concordo contigo, né? Mas por mais que seja irrelevante, isso não foi uma coisa que Ellen White determinou, por exemplo, olha só, presta atenção. Uso de joias, não pode. Não é uma coisa que eu e você ou a Bíblia proíbe. Não. É uma coisa que foi determinada por ela. Para mim, é isso. Eu não vejo isso na Bíblia em momento nenhum, muito pelo contrário. Tá? Não vejo problema. Esmalte, exatamente como você falou, eu não vejo problema. Agora, é óbvio que a mulher tem que se vestir com uma decência, tem que cuidar o vestimento que vai, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que foi colocado tantas amarras e tantas coisas que eu acho que esse pessoal mais antigo, mais conservador, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa que esteve na Igreja Adventista no Brasil, vou dizer no Brasil, em 1950. Se ele entra num templo adventista hoje, ele não reconhece. Sim. É isso. Nós estamos sendo bem francos. Ele não Claro. reconhece a Igreja Adventista. Então, Sim. assim, o que a gente pode dizer? Porque acaba tendo um conflito. Nós temos um conflito entre os próprios irmãos. Então, esse irmãozinho da Igreja Central de Porto Alegre, ele tem os seus motivos para te perguntar sobre isso. Você está Claro. entendendo? Entendo, claro. Ele lê nos livros uma coisa e a igreja está fazendo outra. Aliás, Uhum. isso é uma coisa que acontece muito na igreja adventista. Sim. A igreja diz que os livros de Ellen White, que a própria igreja diz que tem que ler, diz que tem que ser assim e a igreja faz assado, Perfeito. entendeu? A igreja fala que não pode tomar café, só que eu acho que esqueceram de avisar os irmãos, porque mais de 80 a 90% toma. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui, irmãos. Sim. Entendeu? Então, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, sabe? Isso é uma coisa que Uhum. pesa para adventistas e ex-adventistas, porque o adventista ele faz, mas ele faz com medo. E agora sim a gente anda na palavra. A palavra diz que tudo que é aquilo que a gente faz na consciência, sabendo que está errado, a gente peca. Nesse quesito peca. Eu não acredito que não seja no quesito de fazer ou não, mas sim no quesito de, bom, Sim. foi me entregado, eu entendo que é errado, mas eu faço. Olha Perfeito. só. Entendeu? Então, assim, Uhum. sabe, eu vejo um problema muito grande nisso. E as pessoas precisavam Concordo. meditar. Alguma coisa está errada. Concordo. Ou a igreja atual está errada, ou a doutrina, o jeito que foi ensinado está errado. E, Perfeito. infelizmente, muitas pessoas saem machucadas dentro da igreja adventista, ou como que eu presenciei, pessoas não são batizadas por esses motivos. Pessoas, Sim, concordo. tu não pode te batizar porque tu faz isso. E aí tu vai ver Sim. o próprio pastor que disse que ela não pode se batizar, faz o mesmo. Eu É presenciei. ridículo. É ridículo, entendeu? Sim. Aí o pastor chegou para mim e disse assim: "Tema, tu tem que entender que o pastor é ser humano". Eu disse: "Eu entendo, isso eu entendo. Só que tu tinha que entender que a pessoa é ser humana e ela poderia se Exato. batizar". Qual foi o maior pecado? Foi o seu de tomar a sua Coca-Cola ou foi o seu de impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus pelo mesmo pecado que tu comete? Perfeito. Eu perguntei isso para o pastor, entendeu? Ele ficou sem chão, sem resposta. Só que é para as Claro. pessoas meditarem e pensarem. Então, assim, Uhum. quando a gente faz, eu peço para você que observe um pouco os conteúdos, e eu sei que você também faz um pouco disso. E verifica que algumas coisas têm sentido. Existe alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de Claro. errado que ser Óbvio. consertada. Só que eu não vejo, sinceramente, depois de ouvir a tua história, de ouvir outras histórias, desculpa, eu não vejo que tem solução para a igreja adventista em corrigir isso. Sabe por quê? Por causa do sistema, não por causa das pessoas. Só que quem Sim. sofre são as pessoas. Enfim,
Eu falei Legal, posso demais. comentar? Você me deixa comentar um pouco? Eu falei demais. Agora é com você. Desculpa aí. Imagina. Assim, Wagner, eu respeito a tua percepção, eu concordo em ampla medida contigo. Só que assim, cara, essas discussões, elas são muito interessantes, elas vão muito longe, né? Porque, na verdade, é real que existe uma tensão entre, sei lá, o adventismo inicial e o adventismo atual. Isso é óbvio. Mas isso não é só em relação a Ellen White, Tiago White, os pioneiros para a atual. É o próprio mundo, né? Se eu e você, de repente, voltássemos no tempo para 1800 e bolinha, a gente veria que é literalmente um outro mundo, cara, em Sim, relação sim. à comparação com o que a gente vive hoje. Isso em geral. E sempre houve, sempre haverá tensões entre pessoas mais conservadoras e liberais e entre pessoas mais jovens e mais velhas. Porque isso é um pouco da natureza da humanidade mesmo, né? Por exemplo, a pessoa mais velha, ela está satisfeita com coisas que o mais jovem não está. E o mais Sim. velho, ele sempre vai se incomodar com o mais jovem. Estilo de música, de namoro, de roupa, de maquiagem, não sei o que o mais velho vai ver. Oh, que absurdo! E entre os jovens é a coisa mais simples e normal do mundo. É muito louco isso, assim, isso é natural, isso não é um problema do adventismo, isso é um problema das gerações humanas mesmo, que de tempos em tempos, né, mudam as modas, os gostos, as posturas, as questões, e de fato não é uma coisa, não é uma relação simples entre avós e netos e netas, e pais e filhos e tudo mais. Então, eu acho que a gente não deveria colocar todos esses problemas na conta, assim, a igreja adventista tem um problema. A humanidade tem um problema. Os adventistas são humanos, o adventista também tem parte desse tipo de problema. Outra coisa é que é assim, Wagner. Algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar o que é central e o que é secundário na vida cristã. Perfeito. E essa é uma discussão muito difícil, cara, porque assim, por exemplo, mesmo que a gente concorde que, sei lá, roupa, maquiagem e e joias são coisas secundárias, uma pessoa pode dizer o seguinte: que através da roupa, das maquiagens e das joias, se pode insinuar-se sexualmente ou não, e isso é central, isso não é secundário. Porque a sexualidade, ela está no centro das coisas, ela não está na periferia. O sexo é o centro da nossa vida em ampla medida. A gente nasce da relação sexual, e a relação sexual é um pouco da coisa mais divertida que existe no mundo, e ela tem uma consequência super grave, que é filhos. Então, o cristianismo ele tem muito a ver com sexualidade. E se você não tem uma sexualidade, vamos dizer assim, correta, você pode se perder, você pode, né, demonstrar-se não ser um verdadeiro cristão. Então, por mais que, por exemplo, a mulher usar um brinco ou não é uma coisa secundária. Mas vamos dizer que uma mulher usar um brinco para conquistar um cara, para transar com ele antes de casar, já é uma outra situação. E é meio complicado a gente, às vezes, entender as sensibilidades das pessoas. Então, às vezes, a gente julga que a pessoa está vestida daquela forma, com aquela maquiagem, com aquela joia, com aquela intenção, e ela não está. Esse esse é um pouco do problema. E às vezes você faz o julgamento do cristianismo dela por causa de uma coisa externa. E às vezes ela é mais cristã que você. É muito louco isso. Então, eu concordo contigo que existem muitos problemas no adventismo em relação a essas coisas. Só que são problemas difíceis de resolver. Porque se você libera demais, às vezes é um problema, se você proíbe demais é um problema, e sempre tem que ter bom senso, mas o bom senso, às vezes, na minha cabeça vai para um lado, o bom senso na cabeça do outro vai para o outro. Por exemplo, na minha cabeça, o bom senso vai na direção de liberar. Na cabeça de outra pessoa, não, o bom senso vai na direção de proibir. Porque a pessoa pensa assim, não, já que tem o perigo, não faz. Isso para ela é bom senso. Para mim, o bom senso é o oposto. Já que pode ser que a pessoa seja cristão mesmo de joia, então não faça caso com joia. Só que perceba, isso é um problema de mentalidade, Wagner. E mentalidade, você nunca vai equacionar todo mundo. Porque as pessoas são diferentes. E uma coisa eu concordo contigo, cara, e eu acho que todo mundo que ouve esse papo tem que entender. As relações entre os fracos e os fortes na fé, que é a discussão de Romanos 14, cara, é a discussão mais difícil da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o Adventismo ele tem esse problema, cara. É muita gente fraca na fé. Ellen White mesmo, eu a considero uma representante de pessoas fracas na fé, em relação a algumas sensibilidades. E a gente que, entre aspas, é forte na fé, a gente acaba tendo um problema, cara.
com a Ellen White, ou com os legalistas, com essa galera doida aí de forma meio que geral. Mas é uma questão difícil de resolver. E assim, quanto a Ellen White especificamente, Wagner, eu tenho certeza que Ellen White é um dos pontos principais de tensão e discordância, de uma percepção negativa a respeito, né, dos adventistas. Eu respeito isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão complicada, porque é aquilo que eu digo, assim. Como que eu discuto Ellen White? É muito simples para mim. Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Acabou! Eu não vou gastar mais tempo. Eu não estou querendo te convencer disso, tá? Não, eu sei disso, mas você fala isso e muitos adventistas, pastores renomados, Vou falam a mesma discordar. coisa. A questão toda não é essa. A questão toda é, ela fala isso, mas no mesmo, em outros escritos ela fala que o que ela escreveu está em pé de igualdade, praticamente assim, entendeu? Não, Então, Wagner, eu eu vejo um entendo, mas problema. não, tudo bem, eu entendo, cara. Só que assim, precisa fazer uma leitura cuidadosa de cada texto, em cada contexto. E assim, Ellen White, até onde eu sei, ela nunca diz assim que o que eu escrevo é igual à Bíblia, tá? Entretanto, diante da ideia da suposta inspiração, você tem problemas nessa direção, porque se uma coisa é inspirada e a outra também, em tese as duas coisas são iguais. E só que, entretanto, qual que é a ideia? Na minha visão, tá? Ellen White, mesmo inspirada igual à Bíblia, diz que a Bíblia é superior. Então eu gasto meu tempo com a Bíblia e não com a Ellen White. Mas eu entendo e eu concordo que nem todo mundo faz desta forma como eu faço. E sim, cara, existe todo tipo de postura ruim dentro do Adventismo sobre Ellen White. Existe idolatria, existe pessoa que coloca Ellen White não só em pé de igualdade com a Bíblia, até superior à Bíblia. Legal que você está dizendo isso. Porque, não, isso é muito verdade. Porque o que Claro. acontece? Como a linguagem da Ellen White é mais esmiuçada, para pessoa mais simples, então, tipo assim, é uma historinha mais contadinha, assim, como se fosse para criança. Por exemplo, pega o livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White descreve as coisas de uma forma mais esmiuçada do que os textos bíblicos. Então, algumas pessoas elas pegam, nossa, isso aqui é mais legal que a Bíblia, porque contam os detalhes que a Bíblia não conta. E aí a pessoa se sente na presença de algo superior, ela não consegue entender. Que tudo isso que a Ellen White fala, que não está na Bíblia, primeiro de tudo, não é regra de fé, doutrina e prática. Então, mesmo que seja verdade, não é regra. No caso, tu acredita sim, tu acredita se quiser. Isso, exatamente, é uma coisa totalmente secundária. E caso ela esteja errada, como você não vai colocar aquilo na dianteira, em tese também não causa tanto problema. Apesar de que, óbvio que todo erro deve ser combatido. Só que essas coisas são difíceis de julgar, Wagner. Pensa o seguinte, ó. Pensa que a Ellen White diz que o cego Bartimeu, quando Jesus passou lá na estrada para Jericó, ele estava triste, pensando na ex-namorada dele, aí ele ouviu falar de Jesus e teve uma esperança. Como que a gente comprova que isso é verdade ou não? Não comprova, cara. Não, Você tem tudo bem. Eu te entendo, eu vou ter que te interromper, eu te entendo, mas tem uma questão aqui. Tem uma questão. Ela diz que tudo o que ela escreveu, presta atenção, tudo o que eu escrevi, eu não poderia fazer sem ter a inspiração do Espírito Santo. Ok. Espírito de Deus. Deus estava me conduzindo em tudo. Bom, então, se ela está dizendo que tudo foi inspiração, que ela não conseguia escrever nada sem que viesse da parte de Deus, então é tudo. Aí nós temos Perfeito. um problema na adição do que foi escrito na Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer, é isso que a gente discute. Eu Porque é o entendo. seguinte, aí é esse texto que você falou, não, o resto você pode conjecturar, pode aceitar ou não, não. Se ela está dizendo que foi inspirada por Deus, e as pessoas acreditam nela, então beleza, então eu acho que realmente seria uma soma. Só que aí nós vamos para a palavra de Deus que diz que ainda que um anjo, que Claro, óbvio. outra pessoa viesse a dizer alguma coisa diferente do que foi escrito aqui, que seja anátema. Então, Perfeito. entende que essa discussão de Ellen White ela é bem ampla, ela é ampla. Claro, Mas claro que assim, entendo. eu vejo que, pelo menos nesse ponto, você é coerente no que você falou. Tipo assim, olha, para mim, você falou, né? Para mim, Ellen White, a Bíblia é superior. Pronto. A igreja, ela faz. Eu vejo que a igreja, os líderes, normalmente eles fazem assim: não, a Bíblia é a única regra de fé, mas a Ellen White, o que ela escreveu é inspirado tal e qual. Entende? Então, assim, tá aí, é Entendo. a única regra de fé ou não é? Sabe por quê? Sabe qual é o problema? E eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas não importa, eu vou falar. O problema é, hoje em dia, eu não sei como é que era no passado, mas hoje em dia, você vai fazer
pessoal que sai para fazer evangelismo, o que eles levam? A Bíblia é o grande conflito. Então eu fico pensando assim, o que é mais importante para o adventismo? Desculpa, mas é Ellen White. É o Certo. que eu vejo. É o que todo mundo está vendo, entendeu? Uhum. Infelizmente, sabe? Só que assim, ó, a minha, cada um tem um ponto que pega, tá? O meu ponto é este, o meu ponto é este e tal. Aí tem gente que pega um ponto de saúde, tem gente que vai pegar um ponto dos sonhos dela, as visão, o jeito que ela interpretava, enfim, qualquer coisa. O meu ponto Uhum. de interpretamento foi exatamente nas profecias. Eu sei que você tem um entendimento muito amplo disso, mas Uhum. eu estudando as profecias, eu não precisei discutir Ellen White. Eu simplesmente estudei as profecias e vi que estava errado. Eu vi. E como ela assinou embaixo, concordou com toda a interpretação profética, eu preciso automaticamente descartar ela. Eu, Entendi. Não, Wagner, eu ó, respeito, cara, eu respeito a tua leitura completamente. Só que é importante você entender, e outra coisa, tá? Eu não estou aqui tentando defender a Ellen White, eu sempre falo, eu não defendo a Ellen White. Entretanto, o que acontece? É importante entender algumas coisas. Por exemplo, a Igreja Adventista leva o livro Grande Conflito lá para as pessoas. Isso mesmo. E, inclusive, lá no livro Grande Conflito, ela vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E claro que nem todo mundo consegue, vamos dizer assim, olha, separar uma coisa da outra. Porque diz assim, ó, se você crê que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, mas ela também diz uma outra coisa que não está na Bíblia. Sei lá, que em 1844 Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial. E aí, como, por exemplo, a Bíblia não coloca as coisas nesses exatos termos, esse é um tipo de entendimento que se pode questionar. Mas eu concordo contigo, Wagner, que a maioria não questiona, a maioria não discorda, a maioria tem uma crença meio incoerente, tá? Eu tento não ter, mas óbvio também que, como é uma discussão muito chata e muito ampla, acaba que mais cedo ou mais tarde dá um pouco de problema. Mas eu, particularmente, não tenho muita tensão e problema com a Ellen White. O meu problema é mais com o fã-clube dela mesmo. olha só que interessante. Esse daí é interessante que você falou. Mas olha só, a questão toda é assim, para nós acabar com esse assunto de Ellen White, não quero estender muito com ela, não, mas assim, como que eu posso descartar certas coisas e aceitar outras? Que é praticamente o que você faz. Tipo assim, Sim, olha, claro. tal coisa eu não dou Sim, muita bola, mas isso daqui eu preciso. Bom, perfeito. se ela foi inspirada, será que é tudo inspirado? Né? É isso que a gente pensa. Ela foi um ser humano, você concorda com isso, todo mundo concorda, e ela pode ter os seus erros. Eu não estou dizendo que é diferente. Ela Claro. deve ter erros, né? Só que assim, ó, Sim, o problema é que quando a gente vai estudar todo, todo o conjunto da obra dela, a gente vê plágios, a gente vê outras coisas que trazem problema. Por problema, exemplo, sim. você falou desejar todas as nações, né? E pelo que a gente acompanha pelos estudos, esse livro é um livro que já tinha sido escrito antes. E aí, como é que fica? Ela recebeu de Deus ou ela realmente pegou esse Perfeito. livro e escreveu? Sabe? Eu acho, sinceramente, que ela poderia realmente ter usado a escrita de outra pessoa. Só que tu entende que se ela tivesse feito isso, ela não poderia ter dizendo eu recebi isso de Deus? Poxa vida, é muito incoerente. Entende? Eu acho assim, Essas questões. Uhum. você pode usar, mas dá o crédito. E aí, por exemplo, o que a igreja adventista usa para se defender é dizer o seguinte: ela foi absolvida na questão de plágio. Tá, mas só um Uhum. pouquinho. Tem um presidente aí que também foi absolvido lá na frente, mas foi condenado. A questão não é Sim, essa, a questão é se você fez ou não. perfeito. Né? A questão é discutir, não é discutir se a justiça te liberou, é Sim, discutir sim, se realmente isso é coerente ou não. Né? A concordo. gente sabe que questões de plágios lá no passado era muito diferente, não era tão discutido Sim, como é hoje, entendeu? sim. E E aí a as gente próprias vê, leis eram diferentes, enfim. exato, mas aí a gente vê um livro Grande Conflito que já existia antes. E aí? Uhum. É um livro que, cara, visivelmente é de outro autor. E aí? Uhum. Ela pode sim ter acrescentado outras coisas, mas como é que fica isso? Entendeu? Então Eu eu entendo, fico Wagner, eu entendo perfeitamente, cara. Só que é uma coisa importante de você entender, e qualquer outro, que os teólogos liberais, eles têm as mesmas críticas em relação à Bíblia. A Bíblia, na visão do teólogo liberal, também é um livro completamente plagiado, completamente falso, completamente equivocado, em inúmeras direções. Por exemplo, o fato de que existem relatos do dilúvio fora do universo bíblico, né, entre os sumérios e etc, 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 são coisas apontadas para querer dizer que então essas tradições existiam antes. Existe inclusive um Jó babilônico, né, não sei se você sabe.
Uma história parecida com a história de Jó da Bíblia, que era um cara da Babilônia, que perdeu tudo, e aí os amigos foram lá bater papo com ele. Enfim. E o que acontece? Eu não estou usando essas questões para dizer assim que a Bíblia está errada, e a Ellen White também, ou que já que você crê, não é isso, não é uma questão simples. O Uhum. fato é que, por exemplo, você tem uma ideia, entre os teólogos liberais, sequer se crê que Moisés existiu, brother. Moisés seria um personagem de ficção que Esdras e Neemias ali inventaram e copilaram um monte de coisa antiga e botaram e inventaram o cara, e é isso, entendeu? Então, só para você entender que quando a gente discute essas questões de fé, assim como você acha inaceitável as coisas da Ellen White, as pessoas também acham inaceitável as coisas da Bíblia. E é uma discussão ampla, cara, é uma questão gigantesca aqui que eu acho que não é não é o nosso caso aqui querer resolver, por exemplo, se a Ellen Não, White foi ou não, se isso está correto ou não, isso é uma discussão gigantesca. Mas longe. a minha postura particular é assim, ó, eu trato a Ellen White igual a maioria dos cristãos trata a Bíblia. Por exemplo, a maioria dos cristãos crê que a Bíblia é toda inspirada, mas interpreta de uma maneira a entender que algumas coisas devem ser seguidas, outras não. Não é Uhum. mais ou menos assim? Tipo, por exemplo, vamos dizer que você não guarde o sábado. Não é porque você discorda que lá o mandamento do sábado foi inspirado por Deus, é porque você entende que numa nova aliança, num outro contexto, numa outra situação, sei lá, o sábado já não faz sentido como era na lei do Antigo Testamento. Beleza. Entende? Não é uma discussão de inspiração, é uma discussão de interpretação. Então, por exemplo, pode-se crer que Ellen White foi inspirada nas coisas dela, mas mesmo assim existem contextos que, em função de XYZ ideia, uma coisa é mais importante do que outra, uma coisa deve ser obedecida em relação à outra, entendeu? Mas enfim, um papo gigante. Não, entendi. A gente poderia fazer um vídeo só falando disso. E E não, isso, a não gente ia vai fazer cessar, 10 vídeos disso. Já. e não ia cessar a história. Beleza, Exato. muito obrigado. Foi muito bom falar sobre isso. Bom, vamos lá. Então tá. Aí você foi desligado e decidiu abrir o canal. Por que decidiu abrir o canal? E qual é o foco principal do canal? Porque assim, a gente tem de tudo um pouco no canal Vem Senhor Jesus. Está aqui. Inclusive, irmãos, se quiserem, fiquem à vontade, se inscrevam. Canal Vem Senhor Jesus, do pastor Ezequiel Gomes. E assista lá o que ele está apresentando, sem problema nenhum. Medite nisso que a gente falou aqui. Os dois concordaram na mesma coisa. No campo do aprendizado, a gente precisa realmente ouvir sempre os dois lados. Pesar na Claro. balança que faz sentido aquilo que você acredita ser coerente ou não. Então, como que você lida com o seu canal hoje? Porque eu já vi tantos assuntos lá e às vezes eu vejo assim algumas coisas que particularmente não me agrada. Às vezes eu vejo coisas boas, como por exemplo pregações e tal. Então, assim, tem de tudo um pouco. Eu sinto particularmente, e foi um dos motivos que me fez te procurar, eu sinto que tu coloca um pouco de você ali no seu canal, né? Das suas vivências, enfim. É um pouco do que o Ezequiel Gomes está sentindo no momento. Cara, é assim, ó. Eu costumo brincar, Wagner. Se algum psiquiatra vê o meu canal, eu já saio internado no dia seguinte, né? O meu canal ele é muito pessoal mesmo, cara. Isso é bem verdade, assim. Às vezes tem alguma treta, assim, que tá todo mundo comentando e eu tô lá falando da ex-namorada, né? Tipo assim, é muito engraçado, assim, porque na verdade eu falo do que eu quiser. Só que esse canal, ele nasceu quando eu estava no segundo ano da faculdade de teologia. Então foi lá em 2008. Esse canal, então, ele já tem 14, 15 anos de idade, tá? Só que na época que eu era pastor, eu não alimentava muito ele tinha poucos seguidores, não tinha muita visualização e eu não fazia assim do YouTube um trabalho, era uma coisa muito secundária. Assim. Quando eu saí da obra, eu comecei a postar alguma coisa ou outra no canal, até que eu fiz o meu vídeo mais famoso, né? Que é porque que eu não sou mais pastor adventista. Inclusive, Sim. de vez em quando, Wagner, algumas pessoas brigam comigo porque eu sou apresentado em debates como pastor adventista, e as pessoas dizem assim, Ezequiel, você está mentindo que você é pastor adventista? Eu digo assim, galera, eu tenho um vídeo no meu canal de 2,5 milhões de visualizações, onde eu falo que eu não sou. Se isso é esconder alguma coisa, eu não sei o que quer dizer, entendeu? Sim, Eu não sim, sim. posso ficar cada vez que alguém, ô pastor Ezequiel, ô, não sou pastor, não, cara. Não dá, Enfim, não dá. e outras pessoas me chamam de pastor, não só como se eu fosse uma pessoa de um cargo atual, mas como respeito à minha história. Enfim, Claro. aí, quando eu fiz esse vídeo, Wagner, cara, foi uma coisa tão doida, irmão.
Porque naquela época, Wagner, o meu canal não dava 50 visualizações cada vídeo, cara. Estourou, Não, digamos que foi mano, assim, ó. explodiu do nada, eu não sei porquê, eu não sei explicar. Eu não botei R$ 1 naquilo, eu não sei, cara. As pessoas começaram a achar. E outra, até hoje, aquele canal, aquele vídeo da visualização. Todo mês ele é um dos vídeos mais vistos. É muito louco, cara, não tem fim. Então, assim, tipo, foi uma coisa que Deus me abençoou. E que na época que eu fui gravar esse vídeo, cara, eu tive a sensação, não que isso ia acontecer. Quando eu fui gravar o vídeo, que aconteceu assim, eu fui mandado embora em junho de 2016. Esse vídeo foi gravado 22 de outubro de 2016. Nesse período de tempo, eram poucas as pessoas que sabiam que eu não era mais pastor. Porque isso ainda não era uma informação divulgada publicamente. Então, quando eu decidi fazer esse vídeo, foi porque ia ser celebrado o Dia do Pastor, no dia 22 de outubro, né? Que é essa coisa dos Pô, apontamentos e tal, não sei. 2 de outubro também, né? Olha a data, né? Exatamente. E aí, eu peguei e publiquei esse vídeo. Cara, eu publiquei e fui dormir. Irmão, eu não sei porquê, Wagner. O negócio explodiu e esse vídeo, ele trouxe quase 20 mil inscritos para o meu canal. Meu canal até então não devia ter 200 inscritos. E desde então, cara, eu tenho usado o canal para fazer o meu ministério, que tem que ver tanto com denunciar o adventismo do sétimo dia como sistema, como uma organização corrupta, equivocada, ruim, como, inclusive, rebater heresias adventistas de música, de roupa, sei lá o quê, perfeccionismo, sei lá quanto de defender a igreja, quanto de fazer os debates, e também de falar de assuntos em geral. Às vezes eu falo um pouco de literatura, ou de ciência, ou de economia, ou de política, ou das minhas questões psicológicas. Então a minha comunidade, Wagner, ela é muito legal, assim, cara. É tudo gente doida, na real, a maioria, desculpa aí dizer, e que gostam muito de mim, cara. São pessoas que se identificam Sim. comigo, discordam de mim, tem muita gente que discorda, tem muito adventista e não adventista, e é uma comunidade muito legal, cara. Eu tenho um prazer enorme lá de ter aquela galera na minha vida, cara. Que legal, que legal. E hoje você trabalha com o quê? Desculpa a pergunta. É só o canal, tem o trabalho secundário? E é Como é? assim, ó, tipo, quando eu saí da obra, eu fui sócio de uma empresa, junto com um ex-amigo, e depois disso, eu comecei a trabalhar com Bitcoin, tá? Uhum. Isso já em 2017. Então, eu me tornei um dos principais jornalistas a respeito de Bitcoin do Brasil na época. E até hoje, assim, eu faço trabalhos dentro desse universo, em termos de conteúdo, redes sociais, tradução, livro, vídeo, enfim, né? Empresas que trabalham dentro da área do Bitcoin às vezes me procuram para fazer trabalho freelancer. Eu tenho o canal, as pessoas me ajudam financeiramente no canal, mas não é a minha única fonte de renda. O meu canal hoje ele deve me render entre 2, 3 mil reais por mês, mas às vezes eu preciso complementar minha renda com outras coisas. E aí eu faço de tudo um pouco, cara. Às vezes eu trabalho num estúdio de música, fazendo gravações e produção musical para pessoas clientes aí que pagam. Eu também trabalho com Bitcoin, eu trabalho com o canal, e basicamente é isso, assim. Então, eu vivo um pouco pela fé e um pouco pela loucurada do mundo aí, e é muito legal, assim. E eu queria, inclusive, dizer para você, Wagner, que eu não me incomodei com o teu vídeo a respeito das minhas questões financeiras. Eu entendi o teu lado. Assim, ó, só para você entender. Eu não pedi ajuda financeira no meu canal até 2023. Foi só Uhum. de 2022 para 2023 que eu comecei a pedir oferta. Porque a Carol foi embora enfim, aí eu fiquei numa situação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, e a galera tem ajudado, assim. Sinceramente, cara, eu acho bem injusto em alguns aspectos eu carregar o piano desse negócio aí e ganhar bem menos que a pastorada. Não que eu tenha inveja, que eu tenha o foco que eu quero ganhar mais do que. Não é isso. Mas eu acho, inclusive, que seria justo eu voltar a ganhar os meus 8 contos por mês aí, que era o meu salário Bem, como pastor. é assim, ó, eu vou ser bem sincero, bem franco aqui com você e com todo mundo. Entendeu? Mas Eu assim, acho eu respeito a acho visão, de muito boa. injusto, eu falei no vídeo, acho que você assistiu, eu acho muito injusto o que o sistema faz com uma pessoa que vai lá, se dedica, estuda e paga, e não é pouco, eu sei que não é pouco, para depois de 3 anos e meio ser mandado embora. Ou tem gente com menos, tem gente com um pouco mais, mas assim, eu parto de um princípio que a igreja adventista,
ela bate no peito para dizer que é a única igreja verdadeira, que eu acho que Sim. também você não deve concordar muito com isso, de 100%, que não há salvação em outras, enfim, é mais ou menos o que todo mundo sente, mas o quesito imagina um pastor que abraça essa ideia, tá? Eu vou defender o seu lado agora, a gente tem que se sensibilizar com as pessoas, camarada, abraça a ideia, aceita o chamado, primeiramente, ele vai aceitar o chamado que veio de Deus, testificou no coração. Eu vou lá, vou empenhar o meu suor, o meu trabalho, muitas vezes faz comportagem, porque eu sei que é assim, para pagar a faculdade, estuda, se forma e vai para o campo. E eu sei que o início de um pastor não é nada fácil, é um salário baixo, com muita dificuldade, e as coisas vão escalando. De uma hora para outra, o camarada é mandado embora. Eu acho muito injusto por 2 motivos. Primeiro motivo, o camarada diz: pô, eu fui mandado embora da única igreja que eu acredito ser a verdadeira. Eu acho que você já passou essa fase de ficar conjecturando muitas coisas como assim. Mas tem muita gente que pensa: eu não posso abrir uma outra igreja. Por que eu vou abrir outra igreja? Não é aceitável. O que eu vou defender nessa outra igreja? Sabe? Eu acho muito injusto. Mas eu acho que naquela ocasião daquele vídeo, sabe? E tem coisas que se a gente, claro, se a gente desse, se a gente se dar conselho fosse bom, te vendia, né? Como se diz. Assim, eu achei, Tudo e bem. muitas pessoas acharam a mesma coisa. Pô, a questão não foi você pedir dinheiro. Eu não sou contra ofertas, muito pelo contrário. Eu não uso aqui no canal, que a minha condição é outra. Eu não preciso. Se um dia eu precisar, eu vou vir aqui. Eu vou vir também, Claro. sinceramente. Hoje não preciso, até hoje não precisei. Nunca ganhei um centavo do YouTube, ok? Mas assim, eu entendo a sua posição. Agora, o que eu não gostei, sinceramente, eu vou dizer assim: olha, se eu ganhar 8 mil, eu vou fazer os vídeos para refutar o Rodrigo Custódio, sabe? Daí é como se Justo. soou para muitos como um pouco de chantagem para que tu pudesse, Uhum. entendeu? Agora, lógico que a gente não entendia o contexto de que você ia desprender de tempo, não sei o que você estava fazendo na época, tudo isso. Só que ficou mal entendido. E Entendo. muitas pessoas acharam isso, tipo assim, loucura. Eu achei, entendeu? Só que Perfeito. se você assistiu o vídeo, você viu que eu coloquei no vídeo Assisti. também a respeito de que eu não concordo com o que fizeram com você. Aliás, Não, eu concordo contigo, Wagner. Eu acho que a sua postura não foi ruim no vídeo, tanto que eu não te respondi. Se você tivesse sido babaca comigo, eu teria te respondido. Mas assim, ó, eu entendo o que você está dizendo e eu não discordo. E só para você entender, cara, o conteúdo do Rodrigo tem coisas muito legais ali, cara. Só que é muita coisa. E também tem muita coisa que eu considero muito ruim. Então, para mim, tipo, era carregar um piano gigante, entendeu, cara? Que é uma coisa que eu tinha que sair correndo para fazer e 1 o milhão pessoal de fica só vídeos. olhando para te fazer, né? Eu acredito. Exato, tem um monte de gente pedindo e o cara vai destruir a igreja e eu que sou o cara que tem que defender, eu que não tenho salário, eu Sem que não ganhar ganho nada. nada. Sem ganhar nada. Pô, pelo amor de Deus. Mas assim, eu entendo a sua percepção, eu concordo e para mim tá tudo em paz. Eu só citei para que é legal a gente bater esse papo aqui, sinceramente. Não, eu entendi. É bom que as pessoas podem ver, entendeu? Um lado de que tem uma coisa por trás, né? Eu Claro. não tive oportunidade de conversar contigo na época, mas enfim, o que a gente Sim. fala não volta atrás, tá lá, foi gravado, e agora você nem tem oportunidade de assistir mais porque eu perdi esse vídeo. Fica Jesus na... já cuidou disso aí para mim já. Exatamente. Mas enfim, muito legal esse bate-papo. Deixa eu ver o que mais que eu sublinhei aqui. A gente já falou um pouco sobre problemas do adventismo, beleza. Eu vou tocar num ponto, já que a gente falou de Rodrigo Custódio. Ok. Não quero que você teça nem nada a respeito dele, mas Não, eu eu vou gosto dele. tocar num ponto importante aqui. Que, cara, quando eu assisti isso, eu disse assim: tem alguma coisa no Ezequiel Gomes legal aí. Que foi quando você assistiu o documentário que eu ajudei a produzir sobre os abortos. Tá? Porque assim, ó, e isso é uma coisa que eu aplaudo em você, tá? Que você não esconde os problemas que a igreja tem. Você não esconde, né? Claro. Então, assim, como você me disse no privado, ó, tu não concordou com algumas coisas, com colocação, é, é, como é que eu posso Teológica, né? dizer, crença teológica ali, né? Tá tudo certo, porque você crê diferente, mas você não negou que isso acontece. Não é uma coisa. O problema todo é o seguinte: não é uma coisa que acontecia, é uma coisa que acontece. Sim. Entende? E sabe o que que pesa para nós? E é isso que eu gostaria que você, quando fosse meditar, meditasse nisso. Sabe por quê? Teve uma.
uma lição agora, acabou de ter a lição dos jovens, chamada identidade. Nessa lição, agora, no trimestre passado, até dezembro, nessa lição foi tratado todos os tópicos do Adventismo, todos, todos, todos. E um dos tópicos que foi tratado lá foi exatamente que cada reunião, cada reunião de associação geral, enfim, conferência geral, né? Cada conferência é liderada exclusivamente por Deus. Deus colocou aquelas pessoas lá. Então vamos tratar disso. Se uma conferência geral que foi colocada por Deus colocou a figurinha do senhor Neil lá, ele tinha a caneta na mão para vetar o aborto, por que ele aprovou? Isso veio de Deus? Sabe? E é isso aquilo que um ex-adventista discute em tratar do adventismo, entendeu? Lembrando uma coisa muito importante, eu não sou contra o adventista, eu sou contra o adventismo. E muito mais pelo mesmo lado que você, pelo sistema, do que pela doutrina. Porque doutrina é muito subjetiva, eu posso crer no que eu quiser. Agora, como a gente trata com relações humanas, é uma coisa que pesa muito mais, pesa na alma. E Deus disse que a gente precisa amar o nosso semelhante. E às vezes eu vejo que falta respeito para com pastores e para com os irmãos, que são muitas vezes escorraçados por ter questionamentos, pensamentos diferentes e tal. Mas nesse caso de aborto, Ezequiel, esse é um caso que eu vou dizer para ti assim, ó. Eu até falei pro Rodrigo na nossa última conversa. Mexeu tanto comigo que me deu nojo. Sim. Do que eu vi, do que eu presenciei ali, sabe? As pessoas dizem assim, mas da onde que tu tirou isso? É que as pessoas não entendem de inglês, então não vai num site original para ler tudo que aconteceu. Não pega as reportagens. Cara, The Washington Post, isso aí não é mentira. Tá lá, Sim. entendeu? Então, assim, sabe, eu senti nojo disso. E eu disse assim, eu fiz parte disso. E aí eu concordei contigo que tu falou, realmente, dinheiro dos dízimos, quando você coloca ele no funil, ele vai caindo, vai diminuindo, mas vai chegar no funil. E esse funil é a conferência geral. Chega lá. E de lá é destinada para os outros âmbitos, que chega em hospitais também. Então, indiretamente, o dízimo dos irmãos acaba patrocinando isso. E, cara, isso para mim acabou comigo. Eu concordo contigo, e assim, ó, eu já falei no canal, eu posso repetir aqui. Para mim, cara, aquela série de 3 documentários sobre o aborto foi quase perfeita. Se vocês não tivessem entrado em discussões de imortalidade, ou de que a nossa crença, não sei o quê, enfim, minha opinião, fora isso, só os fatos ali são extremamente desabonadores, cara. São coisas assim indefensáveis e absurdas. Ainda que, como eu coloquei lá no meu vídeo de React, essas discussões elas são complicadas, elas não são simples. Assim, eu até coloquei lá que a minha mãe ia me abortar, né? Enfim, essas discussões elas são muito pesadas, né? E complexas. E assim, ninguém nunca deve passar pano para nenhuma instituição, seja adventista ou não, que brinque com isso. Tá? Inclusive, uma das coisas que vocês relatam nesse documentário é que até uma criança meio que nasceu num contexto de um aborto e foi sufocada. Mano, aquilo ali, cara, como eu expliquei no vídeo, aquilo ali é para sair dali para cadeia as pessoas que, porventura, de fato, tenham feito algo desse tipo. E não tenho que defender, e eu concordo contigo. A visão de que Deus é o responsável por todas as decisões da igreja adventista é obviamente falsa. Isso é uma visão obviamente falsa, porque senão todos os pecados e erros da igreja estão na conta de Deus e não se pode fazer isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado aí por essa colocação. Acho que o pessoal conseguiu ver, né, esses dois lados. Enfim, teríamos muito mais coisa para falar aqui, mas eu acho que por hoje esse bate-papo já chegou num tempo agradável. Eu gostaria de deixar uma palavra para ti, tá? Minha. Eu estou conhecendo o Ezequiel Gomes, que eu não conhecia, sinceramente. E assim, eu posso discordar, principalmente na parte profética de ti, em muitos quesitos, ok? Só que eu sinto esse lado humano em você. E eu acho que as pessoas querem sentir um pouco mais disso. Essa tua última série, ela tocou dentro de mim, porque eu passei coisas semelhantes, são dores da vida que a gente enfrenta, que é difícil. Talvez você do outro lado da tela aí também esteja nessa mesma posição, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? E sair
sabe? Independente se da minha parte eu saí do jeito que eu saí da igreja adventista, não vou contar agora aqui, mas foi traumático. Você também, não foi fácil. Eu tenho certeza disso, né? Você tem um preparo, tem uma vida que, pô, estava pautado dentro daquilo e ser desligado assim por motivos entre aspas fúteis, né? Eu acho fútil o que aconteceu contigo, né? Então eu sei que não é fácil. Quesito de relacionamento também nunca é fácil. Mas assim, se eu pudesse te dar um conselho, se o conselho fosse bom, a gente, como eu já disse, né, a gente não dava, a gente vendia. Mas assim, ó, eu tô sentindo que no mundo de hoje, a gente precisa de mais pastores, né. Então assim, o conselho que eu te dou é: seja um pouco mais pastor no teu canal. Não tô dizendo que você não é, mas assim, as Entendi. pessoas precisam disso, Sim. entendeu? Uma pessoa que abrace uma outra pessoa. Assim como muitos, eu tenho certeza do que eu vou te falar, eu tenho um grupo no WhatsApp, né, e esse grupo nesses últimos dias falou muito de você. E as pessoas não estavam falando mal de você não, estavam querendo te abraçar, e eu tô falando de ex-adventistas, querendo Entendo. abraçar, sabe. Poxa vida, que triste isso, que situação, né. Então o pessoal sente as dores, e isso seria anormal a gente não sentir a dor do outro. Isso não é normal, normal é a gente sentir, entendeu, independente da situação. E para você que está em casa, você precisa entender, antes de qualquer coisa, de que a gente discorda, mas nós não somos inimigos. Perfeito. Como ele falou, ele discorda do Rodrigo Custódio, discorda do Gleison Péssimo, mas eles não são inimigos. A gente não precisa ser inimigo de ninguém, Perfeito. entendeu? E no campo teológico, eu quero te dar muitos meus parabéns, porque desde dentro do sistema, você tinha as tuas discussões. Só que eu entendi, hoje eu entendo, talvez hoje você entenda, que existe uma regra. Ó, aqui essas regras, ou você concorda, ou você está fora. E aquilo, a porta, a serventia da casa, os incomodados que se retirem. Eu entendo isso e eu acho uma falta de respeito de alguém chegar dentro de um templo adventista, pegar o microfone lá na frente e sair dizendo, ah, porque isso. Não, não é o ambiente da pessoa. Tem que ter respeito. Agora, aqui no meu canal, aqui eu posso falar o que eu quiser, também respondo por isso. No seu canal, você fala o que você quiser, entendeu? E só que as pessoas estão sempre validando isso, meditando e pesando, né? E às vezes a gente vê que você, talvez por tudo que você passou, ou que passa, é um pouco pesado nas palavras, sendo bem sincero. Então, se Perfeito. pudesse corrigir alguma coisa, eu diria para fazer isso, mas de qualquer maneira, o que eu posso passar para o pessoal é: eu fui muito recebido pelo Ezequiel Gomes no contato pessoal, e a gente tem conversado de vez em quando ali, tem orado, não sei, eu tenho orado por você, né. Claro, Talvez um dia a gente possa fazer um outro vídeo, aí sim tratando um pouco de doutrina, né, claro. pegar, porque o campo de doutrina é vasto, a gente pode, mergulhar em outros pontos. Mas hoje eu queria trazer o Ezequiel Gomes aqui de um jeito que o pessoal não conhece, talvez, né, agora está conhecendo. Então, para ser um pouco mais leve, assim, eu queria deixar essa palavra de ânimo para você, que você consiga alcançar os objetivos. O nosso objetivo, querendo ou não, é o mesmo, que é a salvação. E nós estamos sim prezando pelas pessoas, quer seja na instrução, quer seja na palavra. Eu acredito que é isso que a gente tenta e deseja fazer. Você quer deixar aí as considerações finais para os irmãos? Cara, eu te agradeço pelas palavras, Wagner, e você pode ter certeza que eu considero com muita seriedade tudo que você disse. Eu tenho algumas posturas e algumas percepções um pouco incomuns em relação a alguns assuntos, mas isso não me dá o direito de não amar, não respeitar as pessoas. E sim, em muitos contextos eu já errei com muitas pessoas e estou em dívida com elas. Claro que pode se discutir caso a caso, enfim, etc. Mas eu tenho como propósito de vida, especialmente depois dessa série sobre a Adriana, refletir um pouco melhor assim a respeito dos meus sentimentos, do porquê que as coisas são tão pesadas para mim, por que eu me julgo no direito às vezes de pegar um pouco pesado e tentar ser um pouco mais não tolerante no sentido ruim, mas no sentido positivo, vamos dizer assim. E acima da tolerância, Wagner, eu acho que é necessário prezar pelo amor às pessoas. Sim, Inclusive pelo, entre aspas, inimigo, vamos dizer que eu e você aqui somos inimigos em relação à função de entendimentos XYZ. Não precisa
não só não haver ódio, mas pode haver amor, mesmo com a Claro. discordância, e mesmo que a discordância seja veemente, olha, isso aqui é indefensável, isso aqui é equivocado, isso aqui é ruim, isso aqui é errado, e é do jogo, porque a gente tem que ser honesto com a nossa percepção. E algumas coisas, cara, que eu gostaria de deixar para vocês que vêm aqui até o vídeo até esse momento, é que eu entendo perfeitamente que o Adventismo é uma religião de muitos defeitos. Mas também é verdade que o Adventismo é uma religião de muitas qualidades. E é difícil julgar quem que está vivendo, né, mais focado no defeito ou na qualidade. Porque às vezes a gente tem uma impressão que é para um lado e é para o outro. Tanto a gente acha que a pessoa é super do bem e ela não é. Ou a gente acha que a pessoa é super do mal e ela não é. Então os julgamentos humanos, eles têm o seu espaço, mas eles não são definitivos. Então os julgamentos meus a respeito de ninguém nunca é definitivo. Os julgamentos de vocês a meu respeito nunca é definitivo, mas Deus sabe todas as coisas. E para mim, cara, foi muito legal receber o teu contato. Foi muito bom receber a tua preocupação, o teu carinho. Nada como um problema com uma mulher para unir a humarada, né, cara? Porque olha, É o que eu verdade. recebi de contato de gente aí, homem barbado chorando. Pô, isso aqui é, meu Deus, eu entendo, cara. E realmente, cara, quando a gente demonstra o lado mais humano, a gente toca num espaço do coração diferente da mera discussão, né? Isso é Sim. legal, cara. E eu fico muito feliz de ter tocado o teu coração de alguma forma, a nossa dor. E, cara, vamos aprender a se amar, se respeitar. E quando for discordar, vamos bater uns papos, uns debates aí que não tem problema, você conta comigo, cara. Sem problema nenhum, vai ser um prazer. Te agradeço, quero deixar uma palavra contigo aqui, que está lá em Romanos 15. Não é nada subjetivo a você, mas para todos os irmãos pensarem nessa discussão, nesse nosso bate-papo aqui, né? Diz assim, ó, Romanos 15, eu acho que eu falei Romanos, né? Falei. Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, assim, eu sempre procuro pensar no que a pessoa sente dentro do coração. Sabe? Eu não acredito, sinceramente, que o Ezequiel Gomes está defendendo esse jeito de entendimento da profecia por birra ou por querer, sei lá. Não, eu acredito que realmente você crê nisso. Enquanto isso, Deus está vendo isso. Ele está vendo o jeito que eu creio, se é sincero, né? Só que eu não posso usar tudo isso, não, porque eu sei mais do que Ezequiel Gomes, o meu entendimento é mais perfeito que o dele, e menosprezar isso daqui. Eu não posso. Não posso menosprezar o que foi escrito aqui, entendeu? A gente precisa se preocupar com o próximo. Isso é um dever que você deve fazer. Eu acho assim, a apologética ela é muito legal, né? Ela é muito legal, nos mantém focado numa fé que já foi pré-estabelecida, mas ela não pode ser superior do que o amor. No momento que eu coloco a apologética acima do respeito à pessoa, cara, eu perdi toda a minha razão, cara. Eu perdi tudo aquilo que eu acho que eu tinha, entendeu? De ciência. Porque a maior ciência é entender o que Cristo foi. E Cristo foi amor. Se eu tirar isso da minha vida, cara, não adianta. Ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos ou dos homens sem amor, eu nada seria. Então, a gente vai deixar essa mensagem para os irmãos. Meu querido amigo Ezequiel Gomes, fica na paz. Eu te agradeço demais por estar aqui conosco, tá? E volta mais vezes. É claro, a gente vai trocar mais essa ideia. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Até mais, irmãos. Tchau, tchau.